O João Domingos Gomes dos Santos já está aqui no palco, recebe mais uma vez uma salva de palmas, antecipando pela presença. João, o nosso amigo Tiago, ele está à sua esquerda e vai te orientar quanto ao tempo do andamento da sua apresentação. Será respeitado o seu tempo desde o início. O João Domingos Gomes dos Santos, ele começou a sua atuação sindical ainda jovem. Permanece jovem, não é isso? Então, vamos dizer que começou bem novinho. Jovem há mais tempo, ok. Quando era servidor público da Prefeitura Municipal de Goiânia, em Goiás, não é isso? Na Associação dos Funcionários Públicos Municipais de Goiânia. Em seguida, ele fundou o Sindicato dos Servidores Municipais de Goiânia e a Federação das Entidades Sindicais dos Servidores Públicos Municipais do Estado de Goiás. Ingressou em 1991 na Confederação dos Servidores Públicos do Brasil, CSPB, e desde 1994 preside a entidade que hoje conta com 42 federações filiadas e cerca de 1.800 sindicatos vinculados. O João Domingos é também vice-presidente nacional da nova Central Sindical de Trabalhadores, NCST. João, é com você, fique à vontade, qualquer coisa nos chame, por favor. Bom dia a todas as companheiras, bom dia a todos os companheiros, bom dia à equipe de trabalho, que então um evento como esse, lembrar que o staff é fundamental para o sucesso do evento. Eu quero iniciar cumprimentando em especial o Sinjus, na pessoa do Wagner, por esse evento, especialmente pela forma e pelo momento que ele acontece. O que seria antes um evento, seria o Cosinjus apenas, né? Se tiver a inteligência estratégica, não apenas a generosidade, não generosidade, mas a inteligência estratégica de estender para ser um encontro mineiro, um seminário mineiro, num momento tão importante. Meus parabéns. E eu espero poder contribuir um pouco com essa iniciativa tão brilhante. Eu quero antes dizer que toda vez que eu leio uma programação como esta, e quando eu ouço, como eu vi aqui, dizer palestra do João Domingos vai fazer uma palestra, isso me incomoda muito e eu tenho que fazer uma pequena retificação. Eu não sou palestrante e não vou fazer palestra. Palestra vocês tiveram as mais brilhantes possíveis. Ontem, com o Vladimir Nepomuceno, que de longe é hoje o melhor interlocutor para o movimento sindical em relação à análise de conjuntura, em relação às questões específicas da administração pública e que envolvem interesses da organização sindical, dos servidores e, por que não, do serviço público em geral. Isso é uma palestra. Palestra da mesma substância e também da melhor qualidade possível que vocês tiveram hoje com a Maria Lúcia Fatorelli. Eu costumo dizer que tem duas pessoas no Brasil que eu considero muito mais do que pessoas físicas. São pessoas que quase são uma instituição em si mesmas. Um é o senador Paulo Paim, que aqui o senador Paulo Paim é uma instituição em si mesmo. Ele é muito mais do que apenas um senador, como se pudesse dizer apenas senador, né? Assim como é a professora Maria Fatorelli, que com esse tema, que parece tão distante da realidade das pessoas, ela demonstra a necessidade do engajamento de cada um de nós, porque ela afeta crucialmente a vida de todo mundo. E isso é palestra. Eu não. Eu sou um dirigente sindical igual a vocês, com nível de complexidade, de atuação, de níveis de atuação, talvez, mas sou um dirigente sindical e estou aqui para dialogar com vocês. Não é palestra, não, é um diálogo. Até porque quem mais precisa desse diálogo sou eu. Eu preciso falar com a base, entender o que a base entende, para que eu consiga, na minha área de competência, na minha área de responsabilidade, traduzir e dar efetividade ao que eu ouço, ao que eu dialogo, ao que eu debato aqui.
Então, quero deixar bem esclarecido para não decepcioná-los mais ainda, porque realmente não é uma palestra. O tema que nos é proposto aqui é recomposição salarial anual e para todos. Esse provavelmente é o único tema de fato universal em todas as pautas de reivindicação, de negociação das nossas entidades sindicais. E desde sempre, e olha que eu, como disse aqui, eu sou jovem há muito tempo, desde sempre esse é o tema mais premente em todas as pautas. E eu diria que é o tema dos temas universais, esse é o único tema que nunca foi satisfeito, apesar de estar presente em todas as pautas. Então, há de se perguntar o porquê que um tema tão premente, ainda não temos uma solução que seja realmente do tamanho que ele é, ou seja, universal. Universal no sentido de atingir a todos, não é universal geograficamente. Então, quando a gente está falando desse assunto, nós temos que dizer que nós estamos aqui para buscar solução universal para um problema universal. Solução de forma que permita, que exija você resolver o geral para resolver o específico. Solução, sobretudo, quando nós tratamos desse assunto, considerando a atual conjuntura e o atual status das relações de trabalho no setor público, ele ainda se torna mais premente que ele seja tratado desta forma, uma forma que resolva o todo antes do específico. Hoje, as relações de trabalho no serviço público, se elas estão assim dessa forma, problemas como esse, nós vamos tratar sim desse assunto, mas nós vamos ter que contextualizá-lo, porque senão nós vamos ficar sempre repetindo debates, reclamação, sem resolver, de fato, o problema a partir de sua raiz, a partir de sua formulação. Hoje, quando nós falamos, se nós admitimos que é um problema tão sério que nós não resolvemos, nós temos que, então, buscar que ferramentas faltaram, que instrumentos faltaram para que a gente conseguisse esse impasse tão grande em relação ao principal problema, porque quando você fala de recomposição salarial, você está falando de qualidade de vida e condições de trabalho no setor público, que reflete na produtividade, na sua produtividade, que reflete em maior quantidade e melhor qualidade de serviço público, portanto, reflete no interesse direto lá do usuário público. Hoje, se nós não conseguimos até hoje tudo isso, então nós temos que falar do futuro do trabalho no setor público. Nós temos que falar do futuro das relações do trabalho no setor público. Nós temos que tratar aqui do futuro do movimento sindical no setor público. E hoje nós temos que considerar algo muito relevante, que é como é que funciona o mundo para chegar a uma discussão dessa de database aqui em Minas Gerais. Nós estamos numa aceleração de transição do formato de como funciona o mundo há 3 décadas já, desde o chamado consenso de Washington lá, e quando houve a percepção e a proposta de um mundo globalizado. E aí vem lentamente esse progresso. Esse mundo globalizado, com o avanço da tecnologia, virou globalizado em tempo real. E agora, nesse momento, ele é globalizado em tempo real, instantâneo e ao vivo. Qualquer besteira que eu estiver falando aqui, ela está ao vivo, disponível para o outro mundo. Daqui a pouco aqui, eu recebi uma mensagem lá do Rio de Janeiro, dizendo que estava assistindo o evento. Então, e assim é em qualquer lugar do mundo. Então, como esse tipo de mundo que está em transição, ele tem que ser tratado dessa forma, do mundo real, instantâneo, onde as soluções não são locais. Por isso, nós temos que buscar soluções globais para ações locais. E isso já está em discussão, o futuro do mundo do trabalho no setor público é um tema mundialmente tratado hoje por uma razão simples.
Todos os segmentos que envolvem questões gerais já tratam, já mundializaram a questão. As grandes corporações, o mundo dos negócios, tirando esse momento dessa bagunça geopolítica mundial que está, os governos sempre agiram de acordo com os seus interesses e formações geopolíticas econômicas. Eles sempre agiram já de maneira mundializada, menos um setor que é o mundo do trabalho. Ainda nós, do mundo do trabalho, ainda estamos fazendo exatamente o inverso, buscando soluções locais para uma ação global. Só que isso não é mais possível no mundo de hoje. Especialmente pelo momento atual que vivemos no mundo todo, que é uma conjunção de fatalidades que aceleraram muito esse processo de transformação que leva, provavelmente, a uma nova ordem mundial. Nós vivemos a pandemia mudou toda a forma, até de relacionamento humano, mudou toda a forma de produção, de relação de trabalho, enfim, vieram novidades que nós nunca imaginávamos, que vocês todos estão viveram, por exemplo, do trabalho fora de casa, suas vantagens, sobretudo seus benefícios e suas consequências. Que nós vivemos hoje, inclusive, uma situação de nova pandemia, que são as consequências desse isolamento vindo da pandemia. Hoje as doenças psicológicas, os suicídios, estão se multiplicando no mundo de trabalho, fruto dessa coisa abrupta que foi a pandemia. Mal saído da pandemia, não saímos da pandemia ainda, vem uma guerra, que pode até se transformar numa guerra mundial, mas que tem o potencial, primeiro, de mudar a geopolítica do mundo, mas principalmente, de mudar mais uma vez o funcionamento do mundo em relação a blocos geopolítico, econômico, social. E qual a consequência de tudo isso para nós? A consequência é essa: carestia, uma vida impossível de viver, custo de vida absolutamente ao inverso de poder aquisitivo. Então, tudo isso que eu estou dizendo é para dizer que, quando nós formos tratarmos de um problema local, nós temos que a nossa ação local ela tem que vir de uma solução global. É dizer, por exemplo, que mesmo no mundo do trabalho, isso é altamente aplicável. Altamente aplicável. Então, parando um pouco de fazer alocubrações, vamos direto ao ponto. Nossa discussão hoje é como recomposição salarial anual e geral. E a nosso papel hoje aqui, discutir o porquê que nós não conseguimos até hoje, quais são os caminhos, quais são as ferramentas, quais são as estratégias para a gente reverter essa situação. Eu começaria dizendo que nessa discussão do futuro do trabalho, para chegar nessa discussão de recomposição salarial, nós estamos falando aqui essencialmente de algo chamado database. A database é o ponto para se discutir essa questão. Mas quais são as condições para realizar uma database? Database, essencialmente, ela depende de um instituto chamado negociação coletiva. Não tem como você exercer uma database sem ter um processo de negociação coletiva, e que no setor público ele é desconhecido. É muito comum eu falar com um ou outro dirigente sindical e dizer, não, que esse problema aqui está resolvido, nós temos negociação coletiva. Isso demonstra que ele não sabe o que é negociação coletiva. Negociação coletiva, vamos traçar um paralelo com o setor privado. É aquele instituto jurídico que necessariamente obriga sentar patrão e empregado para tratar de uma certa pauta, num determinado tempo, que é a database. Então, a database precisa de ter negociação coletiva. Na negociação coletiva, ela precisa de algo mais. Quando você for discutir negociação coletiva, primeiro nós temos que discutir quem vai realizar essa negociação coletiva. Em que bases serão dadas essas negociações coletivas? Quais as condições reais que nós temos para realizar a negociação coletiva?
é uma legislação geral. Essa legislação geral que englobe as relações de trabalho no seu todo. E o todo das relações de trabalho, ela se resume basicamente em 3 tripés: organização sindical, direito de greve, negociação coletiva. Universalmente, esse é o tripé das relações de trabalho. E no setor público, ela tem nome e sobrenome. Chama-se Convenção 151 da OIT. 151 da OIT. E ela é tão importante que ela está na pauta de discussão do Brasil. É uma pauta trintenária, desde 1978, né? Creio, Eduardo. Desde 1978, o Brasil homologou essa convenção lá na OIT. E desde lá até aqui nós não conseguimos regulamentá-la, ou seja, não conseguimos torná-la efetiva. Ou seja, esse tripé, organização sindical, nós fazemos por similitude ou na marra. Direito de greve, nós fazemos por similitude jurídica ou na marra. Negociação coletiva, nós fazemos circunstancialmente de acordo com as condições de cada sindicato. Esse aqui tem uma condição hoje, porque o dirigente da direção da prefeitura, do órgão qualquer, é essa, e a do sindicato é essa, mas amanhã nós não temos. Então, nós não temos nada das relações de trabalho como deveria ser e como já é secular no setor privado. Então, essa é a grande discussão. Como é que nós vamos retomar essa garantia de relações de trabalho institucionalizada que nos permitam realizar a negociação coletiva dentro de uma data base. Essa convenção, para vocês terem ideia, depois de 25 anos que ela não conseguia nem entrar na pauta geral dos trabalhadores, nós conseguimos, quando foi criado o Fórum das Centrais, nós conseguimos colocar, eu tenho que fazer por um ato de justiça, fomos a CSPB, através de mim, e a CUT, através da Denise Dal, que éramos um dos servidores públicos no Fórum das Centrais, e que introduzimos esse tema, Convenção 151, como pauta geral das centrais sindicais. A partir daí, veio a aceleração. Os 2 governos Lula nós não conseguimos, no governo Lula nós não conseguimos. E é uma coisa incompreensível, o porquê que um governo não quer regulamentar relações de trabalho. Por quê? Porque ele teria que dar o direito à organização sindical, aí seria sindicatos fortes, ou nós precisamos hoje de sindicatos fortes. Não estou falando do caso aqui, não, nós estamos falando dos sindicatos mais fortes, conhecidos, que estão aqui, por exemplo, o Sindijus, o Sinsempre e todos que estão aqui. Nós estamos falando do geral. Então, para que não tenhamos sindicatos fortes, legalmente, com bases institucionais e legais para serem fortes, para ter um poder de barganha equivalente ao poder do nosso patrão, que são os governos, os entes governamentais, para que não tenhamos o direito de greve, que é o instrumento mais poderoso da negociação coletiva, se chama direito de greve. E é um direito tão poderoso que ele deve ser exercido com muita cautela, com muita estratégia. A greve é o último recurso do processo de negociação. No setor público, por falta dessa regulamentação, é inverso. A primeira coisa, muitas vezes, teve uma época, aí, em 2015, 2016, que nós fizemos uma compilação, 80% das greves no setor público era para abrir negociação. Então, é inverso, por quê? Porque nós não temos uma legislação. Então, tudo isso é que explica o porquê que é tão difícil. Mas ainda no ano de 2013, houve um grande avanço. Nós conseguimos, num ato extremamente heróico, eu me perdoo a falta de modéstia, mas a CSPB foi figura de proa, até porque conseguiu uma articulação inédita, e nós conseguimos finalmente aprovar a Convenção 151 no Congresso Nacional. E foi uma coisa espetacular. Inclusive o autor, era um senador, um mineiro, não estou fazendo mérito, não quero que ninguém julgue o mérito, se é a favor ou contra ele, não interessa. No momento aqui, interessa o feito.
que foi o senador Anastasia, que nós o convencemos a apresentar no Senado um projeto de regulamentação da Convenção 151, que é Organização Sindical, Direito de Greve e Negociação Coletiva. Ele apresentou, só que era o governo da Dilma, então era uma confusão. Foi entendido como uma afronta da oposição, aquela coisa. Aí entramos nós, negociamos muito com a Secretaria de Planejamento, o secretário era o Sérgio Mendonça, ex-presidente do DIEESE, com a Secretaria de Relações do Trabalho, que era o Manel Messias, a maioria aqui conhece, e conseguimos unificar uma posição. Dizer, isso aqui projeto não é da oposição nem do governo, não. Esse é o projeto da classe trabalhadora, ela é universal, ela foi aprovada pelo universo da classe trabalhadora, e assim nós aprovamos por unanimidade no Senado Federal. Fomos para a Câmara, uma batalha muito mais complicada. A Câmara ali, gente, para quem luta em Brasília, vocês sabem que a Câmara é o fator complicador de tudo. Não é só para nós, não, de tudo. Porque é uma Câmara de interesses muito diversos, antagônicos e, na maioria das vezes, pouco republicanos. Fomos para a Câmara. Foi uma batalha hercúlea. E pela primeira vez na história nós aprovamos por unanimidade no Senado e por unanimidade na Câmara dos Deputados. Pronto, feito. Foi para a sanção do presidente. E ali, a Confederação Nacional dos Municípios, uma entidade muito forte, ela congrega os municípios. Tem quase 5 mil municípios filiados. Foram lá, pressionaram o Michel Temer, que era o presidente da República, e fez com que ele vetasse na íntegra. Veja bem, a Confederação dos Municípios, e tem um fórum dos secretários de Fazenda dos estaduais, é um fórum muito forte, os dois fizeram o presidente votar em totum. Como é que você entende isso? Por quê? Porque, mais uma vez, os municípios, as instituições, os entes públicos entendem que isso seria um fortalecimento enorme do setor público e que acabaria essa submissão do movimento sindical, muitas vezes por falta de condições, a interesses impostos pelo poder público, não apenas através do executivo, mas de seus legislativos, de seus respectivos legislativos. Pronto, o presidente vetou. Vou terminar essa historinha agora, mas ela é importante para a sequência. Vetou, voltou o veto para o Congresso Nacional, e o veto é o Congresso Nacional, nas duas casas juntas, Câmara e Senado. Aí foi outra batalha para tentar derrubar o veto. Batalha, derrubamos o veto, é uma sessão conjunta, mas vota Senado e Câmara separados, derrubamos o veto no Senado. Aí perdemos na Câmara. Vladimir está aqui. Da época, foi um dos baluartes dessa luta, o Vladimir Nepomuceno, que desde sempre é muito tempo, mas é desde sempre mesmo, tem sido o principal consultor do movimento sindical. E ali na Câmara, nós perdemos por 21 votos, nós acabamos de conferir os votos ali agora, perdemos por 21 votos na Câmara. Derrubamos no Senado o veto, perdemos por 21, com um detalhe. Perdemos por 21 e, naquele dia, 27 deputados do nosso campo, do campo do mundo do trabalho, não compareceram para votar. Aí vem a grande lição, e a partir daqui que eu quero falar sobre o que nós fazemos para resolver esse problema. Qual que é a grande lição? Nós perdemos porque não temos uma correlação de força suficiente nas casas legislativas como um todo, mas principalmente no Congresso Nacional. Isso quer dizer que qualquer das nossas lutas para tratar de database, que é o nosso tema aqui hoje, database aqui no Sindijus, no Sindicempre, em qualquer outro sindicato, para tratar de database, antes nós temos que resolver esse problema lá. De corrigir, de modificar o perfil do Congresso Nacional e equilibrar minimamente a correlação de forças entre o mundo do trabalho e os outros mundos que existem aí. O Vladimir apresentou um diagnóstico para vocês ontem. Ele é assustador e retrata aqui no papel tudo que eu estou dizendo. Hoje, a bancada patronal tem 40% dos votos. A bancada do agronegócio tem 18%, só que o agronegócio é patronal também. Vem outros evangélicos, etc. Bancada dos trabalhadores, 6%.
6%. Ora, como é que nós podemos pensar em qualquer tipo de mudança legislativa, constitucional, com 6% da base do Congresso Nacional? Então, a primeira coisa que nós temos, o primeiro dever de casa que nós temos aqui, é ver como é que nós vamos resolver essa questão. Por isso, nós estamos falando isso do ano de 2022, e dentro de um contexto plebiscitário. Essa eleição, ela é plebiscitária. Nós estamos decidindo muitas coisas nessa eleição. As principais disputas são o modelo de Estado. É um modelo de Estado social e democrático, ou é um modelo ultraliberal? É um modelo de Estado prestador de serviço público ou meramente demandador de serviço público? É um Estado, por exemplo, com a proposta ultraliberal, de ser o que eu chamo de Estado nenhum. É isso? Estado nenhum na sua dimensão de garantir a justiça social, a justa distribuição de renda, garantir direitos e deveres iguais para todos. Esse Estado é o Estado nenhum. É o Estado apenas da repressão a quem o combate, de cobrança da maior taxa, a maior e mais injusta taxa tributária do mundo. Só para vocês terem ideia, a OCDE ela analisou as 30 principais economias do ponto de vista fiscal. O Brasil, no volume, no total de dinheiro arrecadado, é a 14ª arrecadação mundial. Mas quando você leva o conceito da justiça fiscal, que é aquele que considera o que retorna em serviço público em relação ao imposto que você pagou, dos 30 analisados, o Brasil é o 30º. Se fosse 50, ele estaria lá na posição 50. Então, e além disso, é um país que se afasta cada vez mais do interesse do cidadão, que procura só intervir no mercado através de agências reguladoras, que só regulam a favor do mercado, nunca a favor do usuário. Então, é esse o mundo é esse modelo de Estado que nós temos e que corre o seríssimo risco de se aprofundar. Hoje, as projeções são terríveis. Se o Brasil não se mobilizar, esse modelo pode se perpetuar no... obrigado, está acabando já. Pode se perpetuar lá no Congresso, que é onde interessa para nós. Não importa qual presidente ganhar, se nós não mudarmos o perfil do Congresso. Eu costumo dizer, se nós elegemos o Papa Francisco, que eu considero o maior líder social do mundo, não tem nada a ver com religião, o maior líder social do mundo, se elegermos ele presidente do Brasil, com esse Congresso, com a tendência de piora, nós só iremos apenas conseguindo desmoralizar, derrotar o Papa Francisco. Então, a questão fundamental é essa. Vou caminhar para o encerramento, até porque eu gostaria mesmo da fase de questionamentos e debate. Eu, por via muito transvexas, eu estou, inclusive, em 2 grupos de trabalho do planejamento de governo do presidente Lula. Não tem nada a ver com partido, nem com central sindical, nem nada. É que eu pertenço a um instituto chamado Instituto República.org, um instituto muito técnico, muito etc. E a campanha do Lula contratou esse instituto para desenvolver 2 temas: gestão de pessoas e estrutura do Estado. E o Instituto me colocou como um dos representantes. A primeira reunião foi um desastre. E quase que eu provoquei o desastre. Eu cheguei lá, estava na pauta lá, discutir plano de cargos, carreiras e salário. Eu falei, epa, peraí, nós não estamos começando pelo fim, não? Como é que eu vou discutir plano de cargos e carreira e salário se eu não sei quais as premissas? Quem que vai fazer essa discussão? Ela vai ser negociada, vai ter participação no movimento sindical, vai ter discussão popular? Não. Eu disse, e aqui agora quero encerrar exatamente com essa proposta. Eu não discuto esses temas específicos, locais, sem antes discutir a grande pauta nacional e que se torna específica para o setor público. Nós não podemos e temos que levar isso para o debate agora. Isso tem que ir para as eleições, tem que ir para o resultado das eleições, para nós do setor público, para o serviço público, para o usuário do serviço público, a pauta simplesinha. Não precisa passar de 3 ou 4 pontos. Ponto 1, a revogação da emenda constitucional 95.
que é aquela do teto de gasto, que sem a qual, sem essa revogação, qualquer vitória que conseguirmos serão vitórias de pilro, que serão impossíveis de aplicar. É uma reforma constitucional que limita, por 20 anos, o gasto com despesa, com investimento, etc., nos valores de 2017, que estava defasado em 10 anos. Então, ponto 1. Ponto 2, foi o que vocês ouviram hoje. A revogação da excrescência que é a dívida pública nacional. Sem isso também é bobagem a gente discutir quais são os problemas do Brasil, a gente engolir essa bobagem de rombo aqui, rombo acolá. Não, 50% dos 4 trilhões de reais que o Brasil arrecada vai para pagar o serviço da dívida, nem há para pagar a dívida. E outra, discutir o modelo de Estado. O modelo de Estado do Brasil tem que ser o modelo social e democrático de direito, em contraponto ao modelo liberal de direito e ultraliberal de direito, como está sendo proposto. Sem resolver essas questões primeiro, isso só se faz com uma coisa: elegendo representantes próprios do setor público. Nós, setor público, e eu estava com essa discussão ali fora ainda há pouco, nós somos necessariamente os maiores inimigos da terceirização, de todas as formas de privatização, mas em especial das terceirizações, que é a mais perversa, que é a porta, por exemplo, entre aspas, legais de entrada da corrupção no setor público. E nós terceirizamos exatamente a coisa mais importante de nossa vida funcional, que é a nossa representação política. O Congresso Nacional, esse última Câmara, tinha 123 deputados servidores públicos recebidos do setor público. Mas desses, nem sequer 5% representavam os interesses do setor público. Por quê? Porque nós abrimos mão desse direito, terceirizamos esse direito, numa forma muito, eu chamo quase que uma doença infantil do movimento sindical, que é não entender a necessidade de eleger dirigentes próprios. Entender que quem é candidato, ele está querendo fazer trampolim de interesse pessoal através do seu sindicato. Não, o lugar do Eduardo é no sindicato, mas é principalmente, com maior eficácia, lá na Câmara dos Deputados. O lugar do Wagner no sindicato, mas é principalmente com maior eficácia aqui na Assembleia Legislativa. Nós temos grandes projetos, grandes estratégias para romper isso aí. Nós estamos envolvendo aí um grande projeto nacional para revertermos essa situação. Se tivermos tempo, vamos discutir esses detalhes, mas sobre tudo isso, parabéns por entender e por trazer temas tão necessários e indispensáveis no momento. Muito obrigado. Agora nós teremos os blocos de perguntas. Vou passar aqui para o cerimonial. Sim, obrigado. Ok. Eu peço, por gentileza, para a mesa, os integrantes, uma brevidade e um foco nas perguntas. São muitas perguntas presenciais. Vamos passar o microfone para 2 pessoas também. Temos perguntas pelo YouTube, por favor. Bom, primeira pergunta. A Clementina Francisca da Costa: como podemos agir para politizar os funcionários do Judiciário? Precisamos de representações no Legislativo, lutar pelo serviço público para todos. Eu vou levar as perguntas já já. A Patrícia faz a seguinte pergunta: como conscientizar os servidores da necessidade de um representante? Por que não há essa consciência natural? O Alex Aguiar, que é diretor do Núcleo de Aposentados e Pensionistas do Sinjus: como lutar contra a antipatia que vem sendo plantada na sociedade contra o servidor público e fazer entender que recomposição salarial nada tem a ver com aumento de salário? Alexandre Gomes pergunta: como fazer para que essa iniciativa do Sinjus de unir os servidores públicos em um seminário se torne algo frequente e recorrente no Brasil? Eu não sei se as perguntas foram todas dirigidas especificamente a mim. Acredito que foram dirigidas à mesa, então eu vou, de forma muito pontual, tratar de cada uma para dar a oportunidade de os companheiros da mesa também
participe das respostas. Bom, as duas primeiras perguntas praticamente são a mesma. Como mobilizar? Como motivar? Essa é uma pergunta chave e muitas vezes sem resposta. Os servidores públicos, eles têm uma dificuldade muito grande de entender essa necessidade de que seus melhores quadros, eles são mais efetivos, mais eficazes, quando ocupam instâncias de decisão. Aqui, o movimento sindical são instâncias de reivindicação, de pressão, etc., mas não são de decisão. Então, nós temos que ocupar concomitantemente os dois espaços. E tem algo que eu disse até que talvez seja uma coisa meio psicológica, que quanto melhor o dirigente sindical é no sindicato, menos a categoria quer disponibilizá-los. E talvez isso, hoje em dia, pode ter um reflexo muito, muito grande numa experiência complicada que foi, por exemplo, durante o governo Lula e o governo Dilma. Já estava discutindo isso com o Vladimir. Foi quando, após elegermos um governo do nosso campo, o movimento sindical que o elegeu, etc., foi para o governo e desguarneceu o movimento sindical, e seja, levaram aquelas lutas que eram travadas aqui no movimento sindical, amorteceram um pouco porque foram para o governo. E essa é a diferença. Nós não podemos reivindicar que os nossos dirigentes vão para o governo, mas que vão para a verdadeira instância de decisão, que são as bases da decisão, que são os legislativos. Então, isso é muito importante a gente entender isso, para não esvaziar as pautas, porque quando vai para o governo, o cara é governo. E a nossa função de dirigente sindical, como todos os segmentos da sociedade, ela se resume basicamente em disputar uma fatia do orçamento. Então, nós temos que ter aqui, e na legislativa, os melhores agentes de disputa dessa fatia do orçamento. Nós estamos disputando com o setor financeiro, com a construção civil, com todo mundo disputando a fatia. Então, nossos melhores quadros não podem estar lá no governo, porque tem que defender o governo. Então, é muito importante a gente entender isso e transmitir essa necessidade para as nossas categorias. A Patrícia, ela disse também, mesmo aqui, foi o Alex que... como lutar contra a antipatia, eu não entendi direito. Deixa eu ver aqui do Alex aqui. Antipatia ao servidor. Ponto. Essa é a pergunta-chave também no momento da nossa estratégia. E nós tivemos essa experiência exitosa agora durante o movimento Basta, que lutamos contra a PEC 32, de entender como é que a gente consegue penetrar na sociedade uma luta pró-servidor público que não pareça apenas meramente corporativa. Então, a nossa estratégia foi, e é o que nós estamos desenvolvendo para as campanhas agora, o conjunto das confederações, nós são 22 no país, estamos traçando uma estratégia para replicar o que fizemos no Basta, agora nesse momento de campanha, de conscientizar o usuário do serviço público. A melhor forma de você defender o servidor público e trazer a sociedade para essa defesa é você defender o direito do usuário público. É você dizer, aí a gente ia para as câmaras, ia para a associação de bairro, estava até brincando com ele, teve uma vez nós fomos mobilizar até uma associação de truco. Mas você tem que levar a política para todos os instantes, mas dizendo o seguinte, você precisa do Estado, você precisa do serviço público, porque você não tem poder aquisitivo para buscar suas soluções de demandas, de consumo, seja lá o que for, numa iniciativa privada. E você, se nós permanecer, se der sequência a esse tipo de projeto de Estado ultraliberal, você não vai ter creche pública, você não vai ter segurança pública, você não vai ter o SUS. Quando você fala que não vai ter o SUS, a pessoa não acredita. Não, como não vai ter o SUS? Não vai não. Está escrito aqui, aqui nessa emenda aqui, está escrito que o Estado vai ter relação subsidiária para com o serviço público. O Estado será subsidiário. Isso quer dizer que ele só vai prestar serviço onde a iniciativa privada não quer. Então, você precisa de ter mais serviço público mais qualidade, serviço público equivalente, compatível com a carga tributária que você paga,
Pronto. Aí a pessoa tende a entender que ela precisa valorizar o serviço público. E para o bom serviço público, e mais serviço público, e serviço público de mais qualidade. Como é que se consegue isso? Com um servidor público bem motivado, bem treinado, etc. Então, essa é uma forma da gente romper esse preconceito de que servidor público é marajá, é preguiçoso, não trabalha, etc. Vocês, cada um de nós, sabemos que não é verdade, mas as pessoas não sabem. Então, essa é uma grande luta, mudar a estratégia de defesa dos nossos interesses ao defender os interesses do usuário, ou seja, do cidadão do serviço público. E o Alexandre é como... Rapaz, eu escrevo, depois não dou conta de o que eu escrevi. Eu queria complementar essas duas que você já falou. Pois é, por favor. Por exemplo, como mudar a visão do judiciário, né? E como trazer para os servidores a importância de um representante. Acho que tudo isso passa pelo fortalecimento da base. Então, o que eu tenho percebido é que é primordial para o representante sindical, para um dirigente sindical hoje, chegar para a sua categoria e fazer esse trabalho de base com a categoria. Nós estamos num novo momento político, nós estamos numa nova reestruturação política. Então, o que nós queremos é ter os nossos direitos reconhecidos e também o trabalho que fazemos. Então, quando a gente trabalha com a categoria, um voto consciente, traz para ele debate, traz os parlamentares, os pré-candidatos, a gente está abrindo um leque de possibilidades. Olha, se você votar nesse aqui, ele vai com essa ideologia. Se você votar naquele ali, ele vai com a outra visão quanto ao serviço público. É estudar o histórico dos pré-candidatos, é estudar a ideologia de cada um. É muito importante a gente ter esse aprendizado, essa educação que vai partir da base sindical para as categorias. Por isso que eu insisto, eu acho que nós perdemos muito tempo e deixamos a coisa andar muito solta e chegar no que chegou hoje, que é denegrir a imagem do serviço público. Nós permitimos isso ao longo dos anos, sem a manifestação de uma educação nas bases, de uma união da categoria. E hoje ela está dividida, ela vai pela mídia, ela vai por vários movimentos populares, dividida. A gente precisa reorganizar a mentalidade das categorias em relação à importância do trabalho do serviço público para a sociedade. Então, eu acho muito importante, por isso que eu falo de uma campanha nacional já de conscientização da sociedade, que passa por aí. Por último, a pergunta do Alexandre é o seguinte, é como fazer com que a iniciativa como essa do Cid de Júlio, que se repercuta no Brasil. Tem aquele ditado assim que diz que foi a necessidade que ensinou o sapo a pular. Então, nós, nessa crise agora, nós entendemos essa necessidade agora de fazer esse tipo de ação global. Por exemplo, nós vamos realizar agora, a CSPB e coligadas, vamos realizar o que será provavelmente o maior evento político do setor público, em dimensões realmente colossais. Nós estamos estudando se no fim de julho ou no início de agosto, vai depender de quando vai começar as atividades no Congresso Nacional, onde nós pretendemos reunir realmente o universo do setor público, numa grande plenária nacional, para definir de vez as pautas do setor público e trabalhar essas pautas no processo eleitoral, tudo em termos de emergência. Vamos discutir estratégias para romper essa dificuldade que nossos candidatos têm, por exemplo, em relação à estrutura financeira. Modernizar, possibilitar que os nossos candidatos, nós pretendemos viabilizar isso, que tenha acesso a essa mídia feita a partir de algoritmo, de inteligência artificial. Isso não é, hoje nós sabemos que não é impossível, sabemos como, por exemplo, mapear. Isso não é difícil, nós já estamos conveniados com a maior empresa de Big Data, chama Big Data esse tipo de serviço, em que eu sei por que você usa o óculos dessa cor. E eu vi o teste, ela foi muito impressionante. Ela chama Neoway, hoje é do Serasa esse serviço. No dia que ele for demonstrar para nós, estava eu e o Lineu, secretário-geral da CSPB, nós fizemos uma pergunta para o Lineu, eu quero saber então como é que eu faço para ter uma reunião com o Luciano Huck.
Em menos de 3 minutos, ele pegou o Lineu de cá para e o Luciano Huck de cá para cá. Em menos de 3 minutos, ele achou como seria o contato dos dois. Assim, nós podemos mapear por gênero, por opção religiosa, opção sexual, qualquer coisa que você quiser, você tem como mapear um público. E nós conseguimos, como nós estamos trabalhando para uma base de mais de 10 milhões de pessoas, o custo desse tamanhozinho aqui. Então, nós vamos conversar com as campanhas dos candidatos para que entenda a necessidade premente, a primeira necessidade é de fazer a comunicação direta, correta, de acordo com o interesse de cada segmento e até de cada pessoa é possível. Então, nós estamos com um montão de coisas que nós vamos concretizar tudo, lançar tudo nessa grande plenária. Aqui de Minas já está na coordenação desse trabalho o Eduardo, e eu preciso de muita gente, porque Minas, ou nós vamos fazer em Brasília ou em São Paulo, de qualquer forma, Minas é fundamental, porque pela proximidade desses dois estados e pela qualidade dos seus dirigentes. Aqui, nós estou vendo aqui hoje, que aqui temos formuladores, muito mais do que... É muito importante a militância, mas é muito mais importante quem formula essa militância, para que resultado essa militância vai ter. E a qualidade aqui é impressionante. Eu estou vendo que vocês estão dando... O Felipe deu palestra, não? Então, isso é muito necessário, vocês levar essas categorias... Estou terminando, 30 segundos. Essas categorias mais organizadas, com maior poder de pressão, que pela própria seleção tem pessoas com um nível de formação didática maior e, portanto, mais facilidade de compreensão política, elas não podem se furtar. O Judiciário, por exemplo, o Ministério Público, por exemplo, enfim, todos não podem se furtar de engajar nessa luta nacional. Eu digo uma coisa para vocês, sem resolver os problemas nacionais, vocês não vão resolver os problemas de Minas. E sem resolver o problema lá das demandas internacionais, não resolverão o problema do Brasil. Infelizmente, é assim que funciona o mundo hoje. Ok, obrigado. Bom, perguntas feitas pelo YouTube, você que está participando com a gente pela internet, nosso muito obrigado mais uma vez. A pergunta do Anderson Roberto. Senhor João Domingos. Senhores, por favor, atenção aqui no auditório. Obrigado. Senhor João Domingos, a database do servidor público não teria que obrigatoriamente acompanhar o índice de correção inflacionária oficial? Como fazer quando o órgão concede ao servidor índice menor? A pergunta da Elísia Moraes. Senhor João Domingos, como trazer a sociedade para o debate dessas questões, já que ela é também afetada por esse desmonte do serviço público? E a pergunta da Gilmara Cruz Oliveira. No caso do Judiciário, principalmente da primeira instância, os recém-criados cargos terceirizados nas secretarias e gabinetes podem enfraquecer a luta dos servidores? Qual a posição dos sindicatos sobre a terceirização no serviço público? Bom, e vou ser bem rápido, até porque tem uma aqui que é muito específica para vocês aqui. A do Anderson, que se a database não deveria constar exatamente os números de perdas inflacionárias. Sim, qual que é o problema? Isso é o que está previsto lá na Constituição. Porém, aquilo ali é aquilo que eu estava... a necessidade de regulamentar a Constituição e regulamentar através da regulamentação da Convenção 151, porque há um diferencial. A Convenção 151, e já tem outro projeto tramitando na Câmara, que é de relatoria do Jacques Wagner, né, e que está parada na relatoria desde 20 de fevereiro, de fevereiro de 2020, nós temos que retomar isso aí, porque se nós conseguirmos regulamentar essa convenção com 3/5 de votos, por exemplo, necessários, ela tem força constitucional, ela vira lei complementar e, portanto, lei com força constitucional para evitar, por exemplo, essas armadilhas feitas aqui em decisões, como o Filipe colocou aqui. Então,
para essa garantia de que seja realmente cumprir o espírito, chamado espírito da lei, daquela revisão que está na Constituição, ela tem que ser sim perda inflacionária, no mínimo. Ali não fala de ganho real, mas fala de recomposição de perdas salariais. Nós temos que primeiro cumprir esse dever de casa, porque corrigir as lacunas que existem na legislação que permitem esse malabarismo jurídico, essas decisões aqui, verdadeiro malabarismo. Então tem que tampar essas lacunas. E essas lacunas são tampadas no legislativo. Essas de âmbito nacional, constitucional lá no Congresso, e as infras constitucionais e as regionais aqui na Assembleia. E digo isso para finalizar com uma questão. As relações de trabalho no setor público, nós temos que entender que era totalmente diferente do setor privado. No setor privado, os trabalhadores têm uma demanda, eles vão lá, sentam com o patrão, pelo Instituto da Negociação Coletiva. Se não tiver acordo, vai para a Justiça, mas no nosso caso vai para a Justiça com essas lacunas que não resolve. Então, é obrigatório, além de se você não negociar, você vai judicializar. E o nosso caso, no setor privado, qualquer resultado faz greve e tal, dá aumento de salários, o patrão repassa para o consumidor, está resolvido. No nosso caso, não. Toda e qualquer decisão nossa, está lá no artigo 37, é necessário, qualquer ato nas nossas relações de trabalho, é necessário uma lei que a preceda, e leis se fazem nos parlamentos. Então, mais uma vez, voltamos para a bendita necessidade de corrigir o nosso desequilíbrio de força no parlamento. Passamos agora o microfone para Cleonice Amorim de Paula, por favor. Bom dia a todos. Bom dia. João Domingos, no correr dos anos, em sua jovialidade sindical, você percebe que houve um menor comprometimento dos servidores em reivindicações basilares, melhoria dos serviços, além de uma pauta salarial? Também eu gostaria de saber como é que você percebe a renovação dos quadros. Uma outra questão que eu coloco é o fenômeno das redes sociais e suas bolhas, bem como a relação da sociedade mundial com o formato fast food de informação, sem muita possibilidade de reflexão devido à velocidade com que nos é oferecido, será agravado pela implementação do teletrabalho, que afastará os trabalhadores. A gente terá uma menor possibilidade de refletir sobre a nossa situação como trabalhador. Você disse que a situação local deve vir de uma solução global. Não temos conseguido implementar essa solução global. Vimos pelas exposições anteriores da Fatorelli e do Nepomuceno que os testes globais são feitos para posterior expansão em prejuízo do povo, do Estado e dos servidores. Não está na hora de começarmos a estudar soluções e situações locais e nos encontrarmos, partindo dessas soluções, para, através desses encontros, propor novas soluções globais? Porque uma coisa que se tem discutido muito hoje é que as soluções globais servem para nos prejudicar, e que as soluções locais são o que vem trazendo realmente positividade para as pessoas. Muito bem. Também tangenciando, só encerrando, a fala da Regina Pimenta e do Alexandre, a compreensão e reforço com a própria categoria de nossa mais-valia, que tem, inclusive, constitucionalmente apontada, porque a gente se afasta muito disso. Regina colocou como é que nós chegamos até aqui, e é algo que eu venho repetindo há mais ou menos 30 anos, e a gente foi chegando nisso porque nós não nos preocupamos com o serviço público que a gente presta. Muito bem, Cleonice, obrigado, viu? Por favor. Ok. Eu fico com dó do garoto do tempo ali. Todo mundo sacaneia com ele. Eu vou tentar ser rápido. É uma pergunta tão rica, tão complexa, que vou tentar
Vou tentar resumir em 3 minutos. Primeiro, a primeira parte que ela disse é se ela acha que se não está havendo um maior... Vou interpretar assim, se está evoluindo o engajamento dos servidores públicos nas questões mais contextualizadas na nossa carreira, nós como servidores públicos. E eu diria o seguinte, nós temos que analisar um ciclo que está acontecendo aí. O primeiro ciclo dos servidores públicos era muito ruim, que era aquele ciclo da administração patrimonialista, onde o servidor público se sentia como uma espécie de patrimônio do Estado, e ele agia como se fosse ele parte do Estado. Então, era aquela coisa que facilitava o clientelismo, e ele era muito comprometido, muito mais com as resoluções do Estado do que da sociedade, e às vezes até dele próprio. Por isso que era tão difícil, a categoria era tão refratária, por exemplo, à organização de classe. Não estou nem falando do sindicalismo, a organização de classe como um todo. Isso evoluiu com... Hoje nós temos uma categoria que veio aí o movimento sindical, tem tudo a ver com isso, que está fazendo os servidores discutir questões de classe. Isso é fundamental, isso é fundamental. Nós temos que discutir questão de classe, porque nós pertencemos à classe trabalhadora, e a luta de classe ela está acontecendo hoje veementemente, só que é uma luta de classe unilateral. Hoje o patronato está fazendo uma luta de classe e nós nos recusamos sequer a discutir o assunto. A renovação de quadro tem sido uma constante, basta vocês olhar aqui, ó. Olha nessa mesa aqui, só tem um velho aqui. E olha aí para vocês, é um público jovem acontecendo, e isso é muito bom. A questão que você falou da informação fast food, eu tenho dito que isso é mais grave. O que nós estamos vivendo é uma cultura self-service. A pessoa sabe exclusivamente e apenas o que ela quer ouvir. Se ela tem uma dúvida de fundo, ela vai lá no Wikipédia, que é aquela enciclopédia mundial, que é interativa, cada um vai lá e põe a sua própria tradução de algum tema, de algum assunto. Aí existe, no mesmo verbete, existe várias opiniões. Então, a coisa é mais séria, uma coisa mais cultural. Nós estamos na cultura self-service. Ô, meu amigo, só mais um minutinho. E é daí que vem a questão das fake, não dá para falar aqui. Quanto às soluções globais serem de prejuízo, exatamente, as soluções globais têm sido, desde que o mundo é globalizado, na década de 1978, eu disse isso aqui, a partir do consenso de Washington, as soluções globais têm sido prejudiciais a nós. Por quê? Porque nós não participamos dela, nós não participamos das formulações. Nós só vamos bater panela da rua depois de tudo acontece. É isso que eu estou propondo agora. Eu acabei de dizer que todos os outros segmentos estão mundializando a sua situação, só o mundo do trabalho que não está participando disso. O erro está aí. As soluções só são prejudiciais porque nós não participamos de suas formulações, lá onde elas acontecem, na Organização Mundial do Comércio, lá da própria OIT, que eu sou um grande crítico da OIT, enfim, é por aí. É verdade, mas é a verdade que tem solução. E, por fim, quando você disse se não seria melhor a gente focar na solução local para uma ação global, infelizmente eu discordo. Não é possível isso. Hoje, se você quer resolver o problema lá da prefeitura de Quixadá, não vá tentar resolver o problema, buscar a solução lá, porque não está, até porque o problema não é lá. O problema veio de uma conjuntura muito forte. Os problemas brasileiros não são demandados aqui, eles são impostos por uma conjuntura internacional. Se nós não entendermos isso, fica muito difícil a gente participar da formulação, é isso que eu estou dizendo. Nós temos que participar lá onde começa. Aqui nós combatemos o resultado. Mas não pode ser só combater o resultado. Você tem que ir lá participar. Então, infelizmente, o mundo de hoje tem que ser assim. Só é funcional assim. Porque o outro lado vence por isso. Eles criam ações globais, soluções globais para ações locais.